Alô, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora, né, que todos vão poder ver esse vídeo. Começamos mais uma quinta-feira, mais um programa do Ministério Fios de Prata em um novo tempo. Hoje é o 50º programa do Ministério. Vamos fazer um ano já. Vamos ter novidades, hein? Esse formato, né, falta um. Semana que vem é o último desse formato. E Deus sabe o que vai acontecer. Hoje o nosso programa tá com algumas coisas boas, né? Como sempre eu falo, né? É muito bom ter pessoas, né, que nos enviam coisas. O casal Mari e Jurema, aquele casal 20, né? É mais 20 mil, né? Que os meninos mandaram, né, uma oração e um versículo para mim. Muito obrigado, meus amados. Que Deus continue os abençoando. Hoje é o último vídeo da Liza, né? Nós estamos estudando esse livro, 60 Mais. E ela está falando sobre envelhecendo. E com bom, né? Como a gente aprende com essas pessoas que falam bem, né? Falam explicados. Então eu já agradeço a Liza por esse tempo que ela pôde, né, se dispor e falar pra gente. Que Deus te abençoe, tá, amada? Que Deus continue cuidando de ti. Vamos ter 2 louvores hoje. 2 áudios que me enviaram. Primeiro, irmão Santana. Irmão Santana tá bênção pura, né? Louvor com violão e tudo, meu filho. Voz e violão. Chique. Então, obrigado, irmão Santana, por sua participação. E uma pessoa diferente, a Vera Lúcia. Vera Lúcia cantou. Muito obrigado também, Vera. Que Deus continue cuidando de ti e da sua família. E o nosso pastor Rodrigo continua falando sobre o livro de Lucas. Como estamos aprendendo, né? Sempre tem alguma coisa que a gente não tinha percebido quando leu ou quando quem está copiando, né? Copiando o livro de Lucas. Porque a nossa palavra, né, tem que estar sempre ligada a nós. O mês de junho é o mês violeta. É um mês que é lembrado, né? Conscientização, dia 15 de junho, que foi agora na terça-feira, é o Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Então tem um mês que é lembrado. Então o mês de junho é lembrado isso, é o mês violeta. E eu, né, simplesmente passou meio batido, eu dei uma esquecida, mas a gente tem pessoas maravilhosas, né? A irmã Lígia. A irmã Lígia tinha um documentário, tinha uma matéria, um artigo falando sobre o assunto. Aí eu pedi a ela e ela conseguiu e gravou pra gente. Então vamos assistir esse documentário, esse artigo falando sobre o cuidado que temos que ter. Temos que estar atentos para poder as pessoas não fazerem mal aos nossos idosos. É um alerta. E agora é o momento. Vamos assistir junto? Vamos assistir esse programa, esse tempo que Deus está nos dando? Vamos lá? Salmo 51, versículo 10. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dai-me uma vontade nova e firme. Nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, Senhor, sabemos que o Senhor é o dono das nossas vidas, o Senhor é dono de tudo, Senhor. Nesta hora, quero entregar nas mãos do Senhor a vida do pastor Davi, Senhor Deus, a sua família, Senhor, todos aqueles que o servam, Senhor, como todos os pastores. Ó Deus, que o Senhor venha estar sempre presente na Igreja Batista Brasilândia, para que ali nós possamos aprender mais e mais a Tua palavra, das Tuas maravilhas, Senhor, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor pode nos dar. Ó Pai Santo, nesta hora eu quero te pedir pelos pastores, pelos membros da nossa igreja, pelas famílias, Senhor Deus, pelo grupo Fios de Prata, Senhor, que é um grupo que está crescendo tanto, através da irmã Rosa, abençoa pela vida. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha estar sempre presente nos lares, Senhor Deus, da nossa igreja, Senhor, para que possamos estar sempre gratos ao Senhor. Isso tudo nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Olá, tudo bem? Eu sou a Liza Coimbra, sou membro da Primeira Igreja Batista em Brasilândia. Sou enfermeira, psicóloga em formação, idealizadora do canal Mulher Viva. Eu estou aqui para compartilhar com vocês sobre o livro
60+. Estamos no capítulo Envelhecendo. Esse capítulo foi escrito pela Eunice Maria Cunha Macharré. Ele fala sobre o ser idoso, ser alguém que está na terceira idade. E como isso tem sido bom e tem se modificado a cada dia mais. Nos dias de hoje, nós vimos que a configuração do idoso já não é a mesma de anos atrás. Hoje o idoso ele tem muito mais possibilidades do que há um tempo atrás, de ser só aquela pessoa que cuidava da criancinha, né, que estava em casa, do netinho. E hoje em dia o idoso tem muitas possibilidades. A palavra de Deus sempre valorizou o idoso. Ser idoso, na palavra de Deus, era sinônimo de ter respeito. A pessoa idosa era uma pessoa respeitável e sábia. Aos olhos de Deus, é assim que deve ser. E nós temos vários exemplos, vários versículos que falam sobre isso. E Deus não aposenta a pessoa idosa. Não é porque você chegou à terceira idade que você agora não vai mais fazer nada, não vai mais trabalhar na obra de Deus, não vai mais evangelizar. Muito pelo contrário, agora você tem uma bagagem enorme para compartilhar com as pessoas que estão ao seu redor. Você pode levar o evangelho às pessoas que não conhecem. Você pode levar a esperança para as pessoas que estão desesperançosas. E como que você pode fazer isso? Mantendo a sua esperança viva. Viva através da leitura da palavra, viva através da sua fé, viva através da oração. Porque tudo isso colabora para que a sua fé se mantenha firme. Também nós temos exemplos de vários idosos na palavra de Deus que cumpriram o chamado e a missão de Deus, que foram chamados já na terceira idade, ou até quarta. Abraão e sua esposa, aos 90 anos, receberam a promessa de que seriam pai de uma grande nação. E eles creram e caminharam com o Senhor, e o Senhor foi fiel e justo. Moisés também foi alguém que carregou, que guiou o povo de Deus no deserto durante 40 anos. Ele tinha já 80 anos quando iniciou essa jornada, então foi até os 120. Nós sabemos também de Noé, que também entrou durante boa parte da sua velhice, confiando no Senhor, crendo nas promessas do Senhor e crendo que o Senhor tinha algo para ele e para todos os que crescem. Infelizmente, nem muitos creram, mas ele estava ali fazendo a vontade de Deus. A Bíblia diz que ele era um homem justo e bom e que andava com Deus. E é assim que Deus deseja que nós sejamos. Que nós andemos com Ele, que estejamos na presença dEle, para que possamos, assim, compartilhar com outras pessoas do que o Senhor tem feito por nós. Eu queria falar também para você que o que passou na sua vida é história. Então, a história, ela é boa para ser lembrada, mas não dá mais para a gente vivê-la. O que vem pela frente, o futuro, a gente tem que esperar chegar. Nós não temos controle sobre aquilo. Agora, o que nós temos hoje é uma dádiva e por isso se chama de presente. E é o melhor que Deus tem para nos dar. Então, hoje, viva os propósitos de Deus. Faça da sua vida um instrumento de Deus, envelhecendo na presença do Senhor, buscando fazer o que o Senhor tem programado para você, trazendo à tona todo o amor que o Senhor depositou na cruz por você e por mim e compartilhar com as pessoas que estão ao seu redor. Aqui nós vamos encerrar o nosso vídeo e até a próxima. Um beijo e até lá. Nada me separa desse amor, nada vai tirar dentro de mim. Todo sofrimento acabou, caminhando amor, com tudo até o fim. Sei que muito vou me alegrar, vou ter esse caminho a seguir. Confesso que eu não vou deixar
amor que existe em mim. Confesso que eu não vou deixar, sei que nada vai durar esse amor que existe em mim. Eu andava pelas ruas da cidade, procurando essa tal felicidade. Pelos mares eu vivia, procurando alegria, mas só encontrei maldade. E quando tudo ia chegando ao fim, no meu caminho brilhou uma luz. E eu que era ovelha perdida, hoje tenho nova vida, caminhando com Jesus. E eu que era ovelha perdida, hoje tenho nova vida, caminhando com Jesus. Nada me separa desse amor. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não o adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu o adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não o adoro pelo que ele faz, nem mesmo por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, graça e paz da parte do Senhor, de novo com vocês, com muita honra, como sempre digo, é um prazer muito grande estar aqui. Pastor Rodrigo Queiroz, eu sou membro da Primeira Igreja Batista em Brasilândia e nós já estamos no nosso terceiro programa falando a respeito do Evangelho de Lucas. Falamos um pouco da introdução, falamos um pouco da composição, quem foi Lucas, a sua profissão, período em que ele escreveu o livro, a quem ele endereçou, qual era a palavra-chave do Evangelho, qual era o versículo e o capítulo-chave do Evangelho, quem Lucas queria alcançar. E trouxemos aqui alguns conhecimentos,
navegamos um pouquinho na história falando de João Batista, falando de Isabel, falando de Zacarias, falando de Maria, falando de José. E no programa passado nós falamos a respeito da composição do livro, que é composto por 24 capítulos, sendo 1151 versículos. E no programa de hoje eu quero falar com os irmãos acerca de cada capítulo do Evangelho segundo escreveu Lucas. Lucas, ele narra em toda a sua composição de 24 capítulos, Lucas faz menção a 21 parábolas. E hoje você vai conhecer um pouquinho mais a respeito desses 24 capítulos, o que cada um traz como conteúdo. O capítulo 1 narra Lucas escrevendo a Teófilo. O capítulo 2 narra Jesus sendo apresentado no templo no 8º dia. O capítulo 3 narra a pregação de João Batista preparando o caminho do Senhor. O capítulo de número 4, Jesus ele é expulso de Nazaré. No capítulo 5, narra Jesus perdoando pecados. No capítulo 6, narra Jesus falando o sentido da palavra Shabat, o dia de sábado. No capítulo 7, Jesus tem um encontro com a viúva de Naim. No capítulo de número 8, Jesus vai falar a respeito das mulheres no ministério. No capítulo de número 9, Jesus narra sobre o discípulo e a cruz. No capítulo de número 10, Jesus vai falar sobre a verdadeira alegria. No capítulo de número 11, Jesus nos ensina a oração Avinu Sheba Shamayim, como é dito em hebraico: Pai nosso que estás nos céus. Capítulo 12, Jesus ensina sobre o cuidado com a hipocrisia. Capítulo 13, Jesus vai falar sobre a tragédia e o pecado. Capítulo 14, vem o ensinamento sobre o valor da humildade. Capítulo de número 15, conhecido como o capítulo dos achados e perdidos, narra a história da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. Capítulo de número 16, Jesus vai nos ensinar a ser fiel no pouco e sermos fiel a Deus no mundo. Capítulo de número 17, Jesus vai nos ensinar a respeito do perdão. Capítulo de número 18, aprenderemos sobre a recompensa por seguir ao Mestre, por seguir a Jesus. Capítulo 19, Jesus tem um encontro com um publicano chamado Zaqueu. Capítulo 20 narra sobre o plano para matar a Jesus. Capítulo 21 vai narrar sobre os sinais que antecedem a volta de Jesus. Capítulo 22 narra o beijo dado por Judas em Jesus no jardim do Getsêmani. Capítulo 23 narra o sofrimento e dor e a crucificação do nosso Senhor na cruz do Calvário, no monte chamado Gólgota. Mas no capítulo 24 narra que a morte e a cruz não conseguiram parar o nosso Senhor. O capítulo 24 vai narrar que o túmulo está vazio. Jesus ressuscitou. Espero que você tenha gostado desse panorama, capítulo por capítulo. Espero que o Senhor
ressurreto te visite neste dia, toque na sua mente, no seu coração e produza vida e vida com abundância. Até o próximo programa e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Oi, meu nome é Lídia, eu sou da Primeira Igreja Batista em Brasilândia. Hoje eu estou aqui porque fui convidada para falar de um tema muito especial. Você sabia que nós estamos no Junho Violeta? E que Junho Violeta representa a campanha de violência e maus tratos contra pessoas idosas? Então é sobre isso que nós vamos falar. O Estatuto do Idoso, ele entrou em vigor em 2003 e desde então criminalizou algumas práticas violentas contra as pessoas idosas. A partir disso, muito se tem discutido sobre o assunto. A violência contra a pessoa idosa tem um componente de difícil resolução. É o mito da família protetora. De acordo com os dados do Disque 100, é o local em que mais acontecem as principais violações. Você sabia que mais de 90% das pessoas idosas moram com filhos, netos ou outros parentes e que, em média, 27% dos lares brasileiros têm pelo menos uma pessoa idosa? Porém, é na família que ocorre a maior parte dessas violações. São violações que muitas vezes ficam invisíveis e difíceis de diagnosticar. A maioria dos casos é contra esse grupo social, que de forma particular contra as pessoas mais velhas, dependentes e doentes, ocorre por negligência de cuidados e é perpetrada com frequência e diretamente por esses familiares. Além da violência intrafamiliar, existem outras formas de violência também, que afetam a vida das pessoas idosas. Destacamos, sobretudo, a violência estrutural, que dificulta o acesso às políticas públicas, aos bens e serviços necessários para garantir o bem-estar na velhice. Não raro, pessoas idosas ainda são vistas como um estorvo social, quando não estão mais inseridas no sistema produtivo. Você sabe quais são as 3 principais conceitos sobre a velhice? O Manual de Enfrentamento à Violência contra a Pessoa Idosa nos ajuda a conhecer. Reduzir a velhice ao processo de orgânico ou doença significa que ser velho é ser doente. Considerar a velhice como uma decadência do ser humano, interpretar a velhice como um problema. Os 5 maiores tipos de violência contra o idoso são a violência financeira, que é roubar, utilizar os objetos e bens sem autorização, forçar a pessoa a conceder direitos legais, apropriação de casa por terceiros, a não coparticipação financeira nas despesas domésticas. Quer dizer, a pessoa vai para casa do idoso e o idoso acaba sendo explorado financeiramente. A agressão física, agredir, empurrar, bater, amarrar, trancar no quarto, impedir o acesso por toda a casa, impedir de falar, de estar com outras pessoas, de se alimentar. A violência psicológica, gritar, ofender, insultar, humilhar, recusar a falar com a pessoa, ignorar, desprezar, ameaçar. Parece não, mas são tipos de violência. A negligência. Obrigar pessoas em situações de capacidade a viverem em um espaço sem condições de higiene. Não receber cuidados básicos de vestiário, higiene e alimentação. E a violência sexual. Sujeitar sem consentimento algum ao contato do tipo sexual.
não é frequente, mas existe. A violência sexual, ainda que menos frequente, pode se manifestar como abusos conjugais ou quando a pessoa idosa se encontra em quadro de demência e vulnerável aos seus violadores. Muitas vezes não são consideradas como violência por estarem inseridas no conceito doméstico. A violência é um fenômeno tão amplo e com tantas faces que não se limita só aos 5 tipos que eu falei, tá? Mas também há maneiras diferentes que afetam a vida das pessoas idosas da maneira que eu falei, outras maneiras. Por exemplo, para dar um exemplo dessa diferença difusa, são as violências estrutural e institucional. Vamos entendê-las um pouquinho? A violência estrutural, ela é resultante da desigualdade social provocada pela pobreza. As pessoas idosas que vivem no limite da pobreza têm menos possibilidade de escapar desse tipo de situação de violência do que qualquer outra das demais faixas etárias. Então, quanto mais pobre, maior é a possibilidade desse tipo de violência. E a gente mora num país muito pobre. A violência institucional é toda aquela em que a ação do abuso ou a violação de direitos praticadas diretamente em instituições de prestação de serviço. Esse tipo de violência se manifesta no péssimo atendimento, no aumento do sofrimento daqueles que não têm condição de optar por outros serviços. Violências e abusos praticados por empresas como banco, lojas, planos de saúde, estão no campo da violência institucional, pois eles se aproveitam da vulnerabilidade da população idosa para ofertar créditos, produtos e aumentos abusivos, tornando ainda mais vulnerável a condição dessa população. E nas instituições de grande permanência, que é o que se chama de lar, asilo, a problemática dessa violência institucional, ela se perpetua com a reprodução dos abusos e maus-tratos e negligência, que podem resultar na incapacitação, na aceleração das dependências, de doenças mentais como a depressão e até a morte. Os crimes praticados contra pessoas idosas previstos por lei são maus-tratos, abandono, apropriação do bem de idoso, negligência e omissão assistência ao idoso, discriminação à pessoa idosa, ameaça, injúria, lesão corporal, perturbação da tranquilidade, estelionato. Esses dados foram tirados da Ética e Cidadania, das políticas às ações dos direitos da pessoa idosa. No dia 15 de junho, marca o Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas, a ONU, e pela Rede Internacional de Prevenção à Violência contra a Pessoa Idosa, com o objetivo de serem preservados o direito desses cidadãos e cidadãs. Os nossos idosos, eles precisam de proteção e, acima de tudo, de respeito para que possam completar os ciclos da vida com dignidade. Nós devemos estar diretamente ligados nessa conscientização, nesse processo para protegermos os nossos idosos. Se cada um fizer a sua parte, teremos os direitos dos idosos respeitados, pois nós iremos envelhecer. E ter paciência é uma dádiva de Deus. Não feche os olhos diante dessa violência. Caso desconfie ou presencie algum ato de violência contra o idoso, denuncie os direitos humanos. Disque 100, eles funcionam 24 horas. E para você que está me ouvindo, acredita, cuida do seu idoso com carinho. Os nossos fios de prata e os fios de prata de qualquer pessoa são muito importantes. Eles têm muito a nos ensinar, muito a nos doar. Obrigada por vocês terem nos ouvido, por vocês estarem prestigiando o canal dos Fios de Prata. Um abraço para vocês. Tchau. Muito bom.
Maravilha, né? O nosso programa é bom ouvir coisas boas, assistir, ver coisas boas. É muito bom. Então, mais um programa se foi, né? Então, mais um tempo que Deus está nos dando. Então, não vamos esquecer de ler a Bíblia. Quem quiser copiar a Bíblia, né? Vamos agora no livro de Lucas. Estamos acabando o livro de Lucas. E lembrar de orar uns pelos outros. Esse tempo, só Deus, né? Então, graças que temos a Ele. Porque tempos difíceis. Tempos que o nosso coração está muito apertado. Tempo de perda, é tempo de coração angustiado, mas vamos nos colocar aos pés daquele que tudo pode, aos pés daquele que nos dá força. Porque se nos desesperarmos, ficarmos ansiosos, não vamos resolver. Às vezes vamos ficar doentes. Então, vamos acalmar o coração. Quando sentir que está muito difícil, vamos para o joelho, vamos para a palavra, vamos cantar, vamos louvar o Senhor. A gente sabemos, tem até uma coisa que fala, né? Quem canta, seus males espanta. Então vamos cantar, vamos louvar o Senhor, vamos falar para Ele, Senhor, tá difícil, não estamos aguentando. Venha o nosso socorro. E o Espírito Santo vem e acalma os nossos corações. Não tá fácil, sabemos disso, mas nós temos o Consolador. Então vamos pedir por nós, pela nossa família, pelos nossos amigos, os enlutados, os que estão internados, os conhecidos, que Deus tenha piedade, misericórdia de nós. E pelos nossos governantes, que precisamos pedir, está escrito, que precisamos orar pelos governantes. E que Deus tenha misericórdia, que Deus cuide de nós. E que nós possamos ter uma semana guardada e protegida pelo Senhor. Não sabemos o propósito que Ele tem para as nossas vidas, mas entregamos as nossas vidas e nossas famílias nas mãos dele. Fica na paz, um beijo grande, até a próxima semana.